Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de Ciências Humanas. Está no final da página 132, atividade 6, objetos e instrumentos usados para comunicação, que são os meios de comunicação. Eu vou realizar a leitura desse texto a seguir e peço que você pegue o seu livro em mãos agora, o seu Trilhas de Aprendizagens, e faça a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Utilizando como referência a comunicação escrita, percebemos que, além do papel e da tinta, foi preciso inventar e aperfeiçoar objetos e instrumentos que facilitassem esse tipo de comunicação entre as pessoas. Se pudéssemos voltar no tempo, um pouco mais de 550 anos atrás, veríamos que naquela época ainda não existiam alguns meios de comunicação encontrados atualmente. Livros eram raros e caros. Suas cópias eram feitas à mão. Nem todas as pessoas tinham acesso ou podiam adquiri-los. Por volta do ano de 1450, Johannes Gutenberg inventou uma prensa tipográfica que usava letras móveis. As letras eram feitas em blocos de metais e eram organizadas para formar as palavras. Passava-se a tinta e colocava por cima o papel com a prensa, e a folha com o texto aparecia impressa. Com o aperfeiçoamento das técnicas de impressão, a comunicação escrita passa a ter um grande destaque. Depois da invenção da prensa de Gutenberg, passados muitos e muitos anos, foi a vez do surgimento da máquina de escrever, as chamadas máquinas de datilografia. Acreditem, eu já fiz curso de datilografia, era muito interessante, era ultramoderno para a época e hoje já quase nem existem mais, né? Delas, até chegarmos aos modernos computadores, notebooks, laptops, iPads, foi mais um longo processo, um longo caminho. Observe e compare alguns objetos e instrumentos desenvolvidos e aperfeiçoados para facilitar a comunicação escrita entre as pessoas. Então, a seguir, vocês verão 6 objetos. Então, esse da figura 1, o da figura 2, figura 3, figura 4, 5 e 6. Vocês vão identificar o nome de cada um desses objetos. E para facilitar, aqui no número 1, utilizando como apoio o banco de palavras a seguir, identifique e escreva uma legenda para cada objeto e instrumento representado na atividade 1. Então, vamos lá? Essa figura número 1, olhando na legenda, o que parece para vocês? Uma prensa, um notebook, uma máquina de escrever, um computador, uma prensa móvel? É um computador, não é mesmo, pessoal? É um computador bem antigo, bem diferente do que a gente costuma usar hoje, mas é um computador. Então, vocês vão copiar aqui esta legenda, computador e a data em que foi criado, e vão escrever aqui, nestas linhas, da figura 1, toda essa legenda, tudo bem? E aí, vamos para a figura 2. Na figura 2... o que pode ser? Uma prensa moderna, um notebook, uma máquina de escrever ou uma prensa móvel? Esta é uma prensa móvel, pessoal. Muito difícil de saber, né? Para você não pesquisar. Então, tá aqui. Vocês vão copiar toda essa legenda, copiar aqui na frente dessa figura 2. Vamos para a figura 3. A figura 3 é essa daqui. Tá bem fácil, né? É uma máquina de escrever e vocês vão copiar toda essa legenda lá, tá bom? Da máquina de escrever. Figura 4 vocês conhecem bem, porque muitos até já têm em casa, né? Que é o notebook. Quando ele foi criado? O notebook, o iPad, foi no século 21, que é o século que nós estamos, no início da década de 2000. Então, vamos lá. E a próxima figura é essa figura aqui, ó, número 5, também muito conhecida por vocês.
Não tem o nome aqui na legenda, mas é o tablet. Vocês podem escrever aqui na frente, na legenda, o tablet, que foi criado no final dos anos 80, no século 20. E por último, este outro aqui que só sobrou essa prensa moderna. Essa é a legenda. Então, essa é uma prensa moderna criada no século 20, entre os anos de 1970 e 1980. Muito bem, após fazer isso, vamos para o exercício de número 2. O exercício de número 2 diz assim: considerando as informações apresentadas no banco de palavras, ordene e marque na linha do tempo uma sequência do mais antigo para o mais recente, os objetos e instrumentos desenvolvidos, aperfeiçoados para facilitar a comunicação escrita entre as pessoas. A ideia aqui na atividade 2 é que vocês escrevam todos esses objetos que vocês escreveram aqui na atividade número 1, só que agora vocês escrevam aqui, colocando na ordem de criação, na ordem de surgimento. Eu vou pedir para que vocês não realizem essa atividade, porque o espaço aí no livro de vocês é muito pequeno e a escrita vai ficar muito amontoada, mas eu gostaria sim que vocês fizessem essa reflexão, observando aí a ordem, né, de criação, a ordem de surgimento desses objetos. Qual seria o primeiro aqui nessa linha do tempo? Qual seria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto? Qual foi o último a ser inventado, a ser criado? Vocês podem fazer esse exercício de reflexão, só não precisa escrever no livro, porque a informação vai ficar aí muito amontoada e não é interessante. No exercício de número 3, diz assim: agora procure descobrir e responda o que é necessário para que cada um dos objetos ou instrumentos representados aí acima, essas 6 imagens, funcione. Justifique sua ideia e o seu ponto de vista. Então, aqui, observando esses objetos, vocês acham que eles eram funcionados, com exceção deste primeiro? Era funcionado aqui a força manual, a força física do homem. Esse daqui também já é um pouco mais moderno, mas a maioria desses objetos aí, ele funcionava aqui, a energia elétrica ou força manual, força física. Eu quero aqui então que vocês escrevam com as palavras de vocês o que vocês acham desses 6 objetos, quais eram que funcionava já com energia elétrica e quais era com a força manual, né, de uma pessoa para utilizar, e qual era de uma força física. Coloquem aí as observações de vocês, escrevam aqui nestas linhas. A próxima atividade, atividade 4, é um texto no qual vai servir de base para vocês responderem as próximas questões. Eu vou fazer a leitura juntamente com vocês também e peço que vocês acompanhem comigo com o livro em mãos. Vamos lá? Para que possa rever seu ponto de vista inicial e relembrar ou completar sua resposta em relação à atividade anterior, leia o texto a seguir. Então, vamos lá. Aparelho de som, celulares, que é o telefone móvel, iPhones, televisão, telefone fixo, gravador, rádio, vídeos para DVD, videogames, computadores, iPads, satélites são alguns exemplos de aparelhos e instrumentos utilizados para estabelecer a comunicação. São os chamados meios de comunicação. Com o telefone fixo ou com o celular, as pessoas se comunicam diretamente, enquanto com a televisão e o rádio, a comunicação pode ser tanto feita ao vivo, diretamente, como também pode ser gravadas em estúdio e editadas para em seguida serem exibidas em redes de comunicação. Um aspecto ou características dos diferentes meios de comunicação utilizados é que alguns precisam estar diretamente conectados a uma fonte através de fios e cabos elétricos, enquanto outros não. No caso dos telefones fixos, a comunicação entre os aparelhos é feita através de fios e cabos que formam um complexo sistema elétrico, uma rede, independente da rede de distribuição de energia elétrica. Você já havia reparado que quando a distribuição de energia sofre uma pane, quando acaba a luz durante um forte temporal em nossa cidade, muitas vezes o telefone continua em funcionamento? Nós estamos falando aqui do telefone fixo. Isso ocorre porque esses sistemas ou redes utilizam postes ou cabos subterrâneos como apoio, mas não estão diretamente ligados aos circuitos elétricos residenciais.
Os telefones móveis, celulares, por sua vez, têm a sua própria fonte de energia elétrica, as baterias, que ficam embutidas e protegidas em cada tipo de aparelho. Periodicamente, as baterias descarregam e precisam ser conectadas a uma rede de distribuição de energia para que possam ser recarregadas. Alguns aparelhos de rádio portáteis também têm a possibilidade de funcionarem como fonte de energia própria, as pilhas, ou estarem conectados diretamente à rede elétrica, independente do tipo de fonte utilizada. É por meio da antena que são captadas as mensagens ou programas recebidos. Com relação à televisão, geralmente elas precisam estar ligadas a uma fonte de energia elétrica, para fazer funcionar seus componentes internos. Mas as mensagens, programações, incluindo sons e imagens, recebidas por meio de antenas conectadas aos aparelhos, podem ser internas, externas, coletivas, parabólicas ou conectadas a cabos que recebem as imagens e o som através de fios. Nas comunicações internacionais, sejam por telefone, computadores, Messenger ou mesmo por televisão, além das antenas de recepção locais, se faz uso também do via satélite, ou seja, quando se utilizam satélites artificiais colocados em órbita por meio de foguetes, ficando a aproximadamente 40 mil quilômetros da superfície terrestre. A energia dos satélites é obtida através de baterias solares, que recobrem suas superfícies externas. Quando os satélites estão percorrendo a parte da sombra da Terra, a parte escura, que é a noite, eles são alimentados através da energia acumulada em suas baterias. Considerando o conjunto de objetos e instrumentos desenvolvidos e aperfeiçoados para facilitarem a comunicação escrita entre as pessoas, no passado dependiam basicamente da força física e manual, como a prensa de Gutenberg, por exemplo, e as primeiras máquinas de escrever. Com o aperfeiçoamento destes, a máquina de escrever manual foi sendo aos poucos substituída pela máquina de escrever elétrica. A prensa de impressão moderna necessita de energia elétrica, como também o computador. Os notebooks e iPads, apesar de funcionarem também tendo como fonte principal a energia elétrica, podem também funcionar a partir de suas baterias carregáveis. Muito bem. Na letra A, a primeira questão relacionada a esse texto é a seguinte: a partir da leitura deste texto, procure completar ou reelaborar sua resposta e ideias iniciais sobre a questão, o que é necessário para que cada um dos objetos ou instrumentos representados funcionem. Agora, já aqui no texto, todo esse texto que a professora leu com vocês, todos os instrumentos e objetos de comunicação aqui descritos, todos eles utilizavam a energia elétrica? Utilizam a energia elétrica? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Qual é a diferença básica desses novos aparelhos, desses novos instrumentos em relação a esses apresentados aí anteriormente, que foram inventados antigamente? Então, vocês vão colocar aqui as impressões de vocês, as observações de vocês com suas palavras, né? O que vocês acham que está de diferente em relação aos objetos de antigamente? Na letra B, vocês vão fazer o seguinte exercício: faça a relação e correspondência entre alguns parágrafos do texto e os temas de que tratam. Procure descobrir o tema geral desse texto. Então, aqui o exercício é reler o texto e cada parágrafo fala de um tema específico, de um assunto específico. Por exemplo, no primeiro parágrafo, a Pro já colocou aqui para ilustrar, para exemplificar e para já ajudar vocês. Então, a gente já sabe que lá no primeiro parágrafo, vamos voltar lá? Primeiro parágrafo, ele começa falando aparelho de som, celulares, telefone móvel, iPhones e assim por diante.
Isso tudo ele está falando do quê? Os meios de comunicação e as fontes de energia. Por isso que a Pro já colocou a letra A aqui. Então, ele não está falando ainda de energia, ele não está falando somente de energia, né? Ele começa falando dos meios de comunicação primeiro. Ele não está falando só dos objetos, ele não está falando da comunicação via satélite ainda, que vem nos próximos parágrafos. E ele também não está falando do funcionamento em rede e nem das baterias, isso no primeiro parágrafo. Então, ele está falando primeiramente dos meios de comunicação e suas fontes de energia. Então, eu já coloco a letra A aqui. Vamos lá. E no segundo parágrafo, do que eles estão falando? Vamos voltar lá? Aqui. Com o telefone fixo ou com o celular, as pessoas se comunicam diretamente, enquanto com a televisão e o rádio, a comunicação pode ser tanto feita ao vivo e assim por diante, né? Até aqui a palavrinha comunicação. Do que eles estão falando? Eles estão falando do funcionamento em rede. Então, aqui, já coloco a letra B, que é o segundo parágrafo. E aqui, na letra C, o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo. A partir daqui, vocês vão fazer sozinhos. Vão reler o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo e vocês vão colocar aqui do que eles estão falando nesses parágrafos. Das fontes de energia, de objetos, de explicação, da comunicação via satélite ou das baterias. Assim que vocês conseguirem identificar, vocês vão colocar a letra C em uma dessas 5 opções. A mesma coisa vocês vão fazer com o sexto parágrafo, o sétimo, o oitavo, e todo o texto, na realidade, está falando sobre o quê? Que seria aqui a letra G. Então, ao final de tudo isso, esse texto trata de um tema geral. E qual é esse tema? Do que está falando aqui? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa atividade e que vocês aprendam muito hoje. A atividade vai ficando por aqui. Beijos, beijos e tchau, tchau!